Ellie nasceu em algum momento do ano de 2019. Seu pai se separou de sua mãe antes dela nascer, e logo quando ela nasceu, sua mãe morreu por algum motivo desconhecido. Como ela não tinha pais, ela foi parar em diversos orfanatos em alguma zona de quarentena do estado de Massachusetts. Em sua descrição oficial, ela é descrita como tendo olhos verdes brilhantes, pele clara com sardas, uma cicatriz na sobrancelha direita e uma estatura magra. Quando questionada em entrevista sobre a cicatriz, Neil Druckmann afirma que há uma história por trás dela, mas diz que ainda não irá contar. Ela a ganhou antes dos eventos de Left Behind, The Last of Us e das HQ Sonhos Americanos. Tendo sido criada em um ambiente onde os padrões e valores modernos se deterioraram, Ellie é consideravelmente precipitada, desbocada, impulsiva e temperamental, e não se incomoda com a noção de usar a violência como um meio para um fim, ou profanação como uma forma de expressar o jeito que ela se sente. No entanto, ela consegue manter uma inocência particular, pois ainda não viu os lados mais sombrios da natureza humana e mantém uma confiança palpável nas pessoas. Inicialmente, ela não demonstra nenhuma habilidade em técnicas de sobrevivência, não sabendo nem mesmo nadar, um obstáculo para si mesma, já que nadar é crucial para sobreviver neste mundo. Você sabia que, seguindo o método passo a passo, você irá desenhar os personagens de seus animes favoritos? Ao nível profissional, aprendendo tudo de casa e já obtendo resultados em apenas algumas semanas? Confira o primeiro link na descrição para mais informações. Durante toda a sua infância, Ellie foi muito briguenta e revoltada, e por isso sempre foi transferida de orfanato. Até que um dia nenhum orfanato estava aceitando mais, então dessa vez ela iria para outra zona de quarentena, chegando à zona de Boston. Lá ela entrou em uma escola militar para virar soldado quando crescer, e também chegou a um orfanato que está integrado com a escola militar. Neste orfanato, ela se envolve em uma briga, dessa vez com alguns meninos que tentam roubá-la. Mas uma garota chamada Riley a ajuda a se defender e dá a ela o conselho de tentar fazer amigos. Logo após, Riley avisa para ela correr. No entanto, ela não corre, o diretor do orfanato chega e a chama para sua sala. Uma vez lá, ela recebe um esporro e uma punição, que seria limpar um carro militar. Enquanto estava limpando o carro, ela sente falta de seu Walkman, desconfiando que Riley o pegou e vai atrás dela. No refeitório, ela acha Riley, que devolve o Walkman. Depois disso, se passou algum tempo, até que Ellie escuta um barulho do lado de fora de seu quarto. Ao investigar, ela encontra Riley. Após uma discussão, elas decidem fugir da escola. Elas chegam até um shopping. Lá ela conhece Winston, que mais tarde a leva para andar a cavalo e conta um pouco sobre como era a vida em um lugar igual a esse antes do surto. Ao retornarem, eles ouvem uma explosão do lado de fora do local. Nisso, Winston vai embora e fala para as duas fazerem o mesmo. Porém, elas não o fazem, e seguindo Riley, Ellie chega a um lugar com vista para um tiroteio entre os militares e os vagalumes. Vendo que os vagalumes estão perdendo, Riley decide dar a eles uma chance de escapar. Ellie fica chocada ao descobrir que ela conseguiu roubar algumas bombas de fumaça quando Winston estava distraído. A dupla joga bombas de fumaça contra os militares, permitindo que os vagalumes recuem com segurança. As garotas ficam felizes, mas os militares as avistam e abrem fogo. Elas fogem rapidamente para um beco fora do shopping e se escondem atrás de uma lixeira. Momentos mais tarde, os vagalumes que se retiraram da luta logo as avistaram. Riley tenta explicar que foram elas que jogaram as bombas de fumaça, mas é nocauteada por um dos membros. Ellie fica furiosa, mas também é capturada. Ellie acorda com os vagalumes discutindo o que fazer com elas, até que Marlene, a líder do grupo, chega no local e remove as amarras das pernas de Ellie, que exige que Riley também seja desamarrada. Eles libertam Riley e Marlene entrega a Ellie um envelope com instruções de abri-lo quando voltar para o orfanato. Riley, por gostar muito dos vagalumes, pede a Marlene para entrar no grupo. Nesse momento, Marlene a ameaça de morte, pois este será o seu destino como um vagalume. Nisso, Ellie pega uma arma de um vagalume que estava distraído e aponta para ela. No entanto, Marlene diz que não iria realmente matar a Riley. Ao Marlene dizer o seu nome, Ellie dispara um tiro de advertência e a pergunta como ela sabe disso.
ao qual ela responde dizendo que conhecia sua mãe e que o envelope é uma carta que ela fez para Ellie antes de morrer. Ellie se acalma e dá sua arma a Marlene, que diz que a sua mãe se chamava Anna e que irá contar mais sobre ela quando chegar a hora certa. Depois dessa discussão, Marlene mostra uma escada e diz que ela leva para trás do orfanato. Antes de ir embora, Marlene dá a Ellie um canivete e diz que era de sua mãe, e as duas garotas vão embora. Algum tempo depois de voltar, Ellie e Riley se separaram após uma discussão. Riley desaparece e Ellie assume que sua amiga morreu. 6 semanas depois, ela é pega de surpresa por Riley, que finge ser um infectado e a morde no pescoço. Aliviada, mas chateada, Ellie pergunta onde sua amiga esteve, e Riley revela que se tornou uma vagalume. Riley, entendendo que sua amiga está chateada ao que aconteceu se ela segui-la, e ainda diz que preparou uma surpresa. Já fora do terreno da escola, elas chegam a um shopping e Ellie descobre que a surpresa de Riley era o lugar ter energia. Após se divertirem, Ellie fala que elas deveriam voltar e que no dia seguinte elas continuam a explorar o shopping. Porém, Riley diz que não, pois os vagalumes mandaram ela ir para outro esconderijo fora de Boston e que eles iam buscá-la no dia seguinte. Ellie, triste e decepcionada, fala para ela se despedir de uma vez. Riley ignora e vai investigar um barulho de música. Lá, Ellie confronta Riley novamente, que nega qualquer admissão de culpa, pois ela teve que cruzar um território cheio de soldados para vê-la novamente. Ela então coloca sua mochila no chão e revela que pegou suas pistolas de água, que foram confiscadas no orfanato e quase foi baleada no processo. Nisso, elas começam a brincar com as armas, e após brincarem, Ellie relembra que ela tem que voltar para a escola. Enquanto se preparam para sair, Ellie incentiva Riley a ir embora e diz que tem esperança de que elas se verão novamente um dia. Um momento depois, Riley pergunta se Ellie ainda tem seu Walkman. Quando ela responde afirmativamente, Riley pega o Walkman e o conecta a um dos sons que tinham no shopping. As duas sobem em cima de um balcão e começam a dançar. Em seguida, Ellie para, repentinamente triste, e pede para Riley não deixá-la. Riley arrebenta seu pingente vagalume e o joga no chão como resposta, e elas começam a se beijar. Ellie se desculpa quase imediatamente, mas Riley expressa que não há nada para se desculpar. Enquanto as duas estavam conversando, elas são pegas de surpresa pela chegada de corredores atraídos pelo som da música. Elas fogem enquanto matam alguns deles. Mais à frente, Ellie pula nas costas de um corredor que estava em cima de Riley e corta sua garganta com seu canivete. Ellie presume que o pior já passou agora que os infectados estão mortos, mas Riley chama sua atenção para o ferimento em seu braço. Ellie percebe que foi mordida e Riley também revela sua própria. Sabendo que isso significa um fim inevitável, Ellie fica furiosa e começa a bater em uma mesa com um pedaço de ferro. Riley tenta consolar sua amiga, dizendo a ela as duas opções que elas têm para lidar com a situação. Elas podem matar uma a outra ou podem esperar juntas que a infecção tome conta de suas mentes. Riley diz que prefere a segunda opção. Quando Ellie pergunta se existe uma terceira, Riley simplesmente pede desculpas. As duas vão embora e se passam 2 dias. Ellie viu a sua melhor amiga virar um infectado e ela nem mesmo teve sinais da infecção. Depois de se livrar de Riley, Ellie foi para o orfanato, pegou as suas coisas e fugiu para encontrar Marlene. As duas planejam ir para uma base dos vagalumes que Ellie apenas sabe que fica no oeste. Lá elas teriam médicos para fazer a engenharia reversa e achar uma vacina para a infecção, com o qual Ellie concordou, pois sente que isso a aliviará da culpa da morte de Riley. 3 semanas depois, Marlene a deixa em um esconderijo e fala que irá procurar alguém para levá-la até o Congresso, onde ela encontraria um grupo de extração vagalume. Horas depois, ela retorna com um machucado na barriga e 2 contrabandistas, Joel e Tess. Ellie trata Marlene como sua mãe substituta, o que é demonstrado no jogo quando Joel e Tess chegam no abrigo com Marlene machucada e ela sente a necessidade de protegê-la. Marlene diz para Joel e Tess que a carga seria a Ellie e que eles deveriam levá-la até o Congresso. Depois de uma discussão,
Joe, mesmo relutando, concorda em levar Ellie para um apartamento perto do muro e esperar que Tess voltasse de uma verificação de armas. Uma vez no apartamento, eles aguardam a chegada de Tess. Ao cair da noite, ela chega e confirma que os vagalumes estavam com suas armas e o trio decide se comprometer em embarcar fora da zona. Logo ao saírem, Ellie não consegue acreditar que está realmente fora. Ela está entusiasmada com o mundo exterior, devido ao seu confinamento em zonas de quarentena durante toda a infância. Porém, sua alegria é rapidamente interrompida quando ela, Joe e Tess são rendidos por uma patrulha militar. Os soldados verificam se há traços da infecção, fazendo Ellie entrar em pânico e esfaquear um deles. O homem a derruba, preparando-se para atirar, mas Joe o mata, salvando a vida de Ellie. Com os soldados abatidos, Joe e Tess descobrem que Ellie está infectada, ao que ela diz que está assim há 3 semanas e nada aconteceu. Antes deles agirem, eles são forçados a fugir, quando uma outra patrulha militar se aproxima. Evitando os soldados em sua busca, o trio consegue escapar, fazendo um breve descanso. Ellie revela que os vagalumes têm seu próprio pequeno laboratório de pesquisa no oeste, fazendo Joe rir em pensar em tal coisa. Ellie fica com raiva dele, mas ele a ignora enquanto pergunta a Tess o que eles devem fazer. No entanto, Tess realmente acredita que Ellie é imune, desejando entregá-la conforme solicitado. Ellie observa enquanto os dois discutem brevemente antes de segui-los em direção ao Congresso. Apesar de tentar atacar Tess durante o seu primeiro encontro, Ellie formou uma fixação rápida durante a missão, inicialmente se relacionando mais com ela do que com Joel. Eles passaram por um longo caminho até que chegaram no Congresso. No entanto, assim que entram no prédio, eles encontram a equipe de extração dos vagalumes morta. Quando Joe tenta convencer Tess de que eles deveriam simplesmente ir para casa, ela revela que havia sido infectada quando eles matavam alguns corredores pouco antes dali. Ela compara sua mordida com a de Ellie, provando a imunidade pela forma em como a sua está inchada e latejando, enquanto a de Ellie está limpa e curada. Ela insiste que eles continuem sozinhos e encontrem Tommy, irmão de Joel, um ex-vagalume que os guiaria até o grupo. Nisso, militares chegam e ela decide lutar contra eles para lhes dar tempo de fugir. Relutante, Ellie e Joe saem da área enquanto Tess foi morta. Ellie se mostrou culpada por sua morte após o ataque. Quando ela tentou falar sobre isso e pedir desculpas a Joel, ele a interrompeu e sugeriu que seria melhor se eles apenas guardassem. Ela foi incapaz de falar sobre qualquer coisa pessoal com ele, que a excluiu quando ela tentou manter uma conversa e ficou distante dela, recusando-se a revelar informações pessoais. Mesmo após a morte de Tess, ele mantém a conversa focada apenas em transportá-la para os vagalumes, apesar dos esforços delas de discutir tópicos mais pessoais, notadamente sua própria história e os interesses de Joel. Depois de eles fugirem dos soldados que cercaram o Congresso, Joel planeja ir a uma cidade para encontrar Bill, um outro contrabandista que lhe deve um favor. Ao chegar lá, Joe pede para que ele o ajude a consertar um carro para eles irem para o condado de Jackson, onde iriam encontrar Tommy. Ao arrumarem um carro, ele parte com ele. Pela manhã, eles chegam a uma rodovia que devem passar, mas ela está bloqueada. Joe então pega um caminho que dá para a cidade de Pittsburgh. Eles continuam antes de ele pisar no freio ao ver um homem tropeçando na estrada, implorando por ajuda. Embora ele quisesse ajudá-lo, Joe colocou o cinto de segurança, dizendo a ela para fazer o mesmo. O homem desiste e atira neles. Joe acelera enquanto seus companheiros atacam seu carro. Eventualmente, o par bate em uma livraria e escapam pela rodovia. Mais à frente, Ellie se separa de Joel quando a dupla sobe em um poço de elevador, e o elevador cede, fazendo Joe despencar para o fundo. Ellie segura na saliência e tenta descer até ele, mas ele fala para ela ficar quieta, querendo voltar até ela por conta própria. Após minutos esperando, ficando preocupada e impaciente, Ellie faz o seu caminho pelo prédio, descendo para tentar encontrar Joel. Ela o faz, aparecendo no último segundo para salvá-lo de ser afogado por um caçador, atirando em sua cabeça.
Ela admite que está em choque por ter matado uma pessoa pela primeira vez. No entanto, Joel a repreende por desobedecê-lo, fazendo com que ela discuta com ele, frustrada que ele não vai pelo menos agradecê-la por salvar a sua vida. Continuando, logo ao chegar em um andaime abandonado, Joel vê alguns caçadores de longe e pega um rifle de caça e um corpo ali ao lado, dizendo a Ellie para ficar escondida. Porém, ela quer ajudar, mas ainda acha que Joel não vai deixar. Para a surpresa dela, ele o faz e dá a ela o rifle, testando para ver se ela pode lidar com isso. Apesar de admitir que só atirou em ratos com o rifle, Joel confia nela para cobri-lo. Ele também a agradece por salvá-la, e ela fica feliz e satisfeita por ele estar começando a se relacionar e confiar nela. Depois de ajudar Joel a matar os caçadores, ele finalmente sente que ela ganhou o direito de portar uma pistola, embora declare que seja apenas para emergências. Ela admite que sabe tirar a trava de segurança, garantindo a Joel que será cuidadosa. Os dois continuam pela cidade, enquanto Joel responde às perguntas de Ellie sobre a vida antes do mundo ser destruído. Uma pergunta em particular a respeito de um pôster de Dawn of the Wolf, em que Joel revela que viu o filme pouco antes do início da pandemia. Querendo saber o porquê, Ellie pergunta, mas ele alega que não consegue se lembrar, querendo evitar contar que já teve uma filha. Para aliviar o clima, Ellie revela um livro de trocadilhos que possui, citando várias piadas dele enquanto continuam o seu caminho. Após passarem por alguns caçadores, Joel entra em um apartamento pelo lado de fora. Enquanto faz isso, ele é agarrado por trás pelo que presume ser outro caçador, que Ellie observa enquanto ele o domina, rapidamente informando que um garoto tem uma arma apontada para ele. Nisso, Joel para de espancá-lo. Depois de saber que eles são irmãos e seus nomes, Henry e Sam, eles concordam em conversar em seu esconderijo. Uma vez lá, Sam oferece seus mirtilos a Ellie, tendo encontrado um estoque inteiro deles. Ela aceita de bom grado, com o par tentando jogar mirtilos em suas bocas. Sam foi o único personagem que Ellie conheceu em sua jornada que tinha algo perto de sua idade. Como resultado, os dois se uniram rapidamente, brincando e contando piadas. Ele permitiu que ela se sentisse como uma criança novamente, igual quando ela estava com Riley. Quanto a Henry, Ellie sempre manteve um ar respeitoso quando estava com ele. Ela o considera um grande aliado e sempre conseguiu persuadir Joel a confiar nele. Embora Henry tenha se tornado mais próximo a Joel com o passar do tempo, ele ainda gosta dela. Enquanto eles brincam, Joel pergunta a Henry o porquê eles ainda não haviam partido da cidade. Henry explica que a ponte, que era a única saída, é fortemente guardada durante o dia, mas à noite reduzida a apenas um pequeno pelotão. Depois que Joel revela que está procurando pelos vagalumes, Henry explica o seu plano de ir a uma estação de rádio fora da cidade para se reunir com sobreviventes de seu grupo e tentar se comunicar com os vagalumes. Joel concorda a se juntar a ele e eles vão descansar. À noite, Ellie acorda Joel, que se junta a Henry e Sam no caminho para a ponte. Após passarem da ponte e chegarem à torre de rádio ainda à noite, Ellie vai ao quarto de Sam. Ele a pergunta o que ela acha que acontece com as pessoas após elas se transformarem, dizendo que acredita que elas ficam com suas mentes presas no próprio corpo, e que já ouviu dizer que elas na verdade vão para um lugar semelhante ao céu. Ele pergunta a Ellie sua opinião. No entanto, ela parece ser irreligiosa, como pode ser visto quando ela afirma que gostaria de acreditar, mas admite que não. Sam também pergunta quais são seus medos, e aqui nós descobrimos que ele sofre de um caso de manofobia, que é o medo mórbido de ficar sozinha, e afirma para Sam que teme perder outras pessoas com quem se preocupa, como Joel. Ela admite abertamente que acabar sozinha é o que mais teme. A causa dessa fobia vem das mortes de Tess e de sua melhor amiga Riley. Coincidentemente, ambas foram vítimas do fungo e infectadas enquanto estavam em sua companhia. Ela então vai dormir e logo pela manhã ela acorda e vai ao quarto de Sam para acordá-lo também. No entanto, ao entrar, ela é surpreendida e atacada por ele, que havia se infectado no dia anterior. Ele salta sobre ela, tentando morder seu pescoço. Joel tenta ajudá-la, mas Henry dá um tiro de advertência. Mesmo assim, Joel vai até sua arma de novo. Henry dá outro tiro, mas dessa vez em Sam e o mata. Joel tenta fazê-lo se acalmar,
mas ele, na tristeza por ter matado seu irmão, atira em sua própria cabeça. Logo depois de admitir seu medo para Sam, ele também entra na lista de pessoas que se infectaram e morreram na companhia de Ellie. Chega o outono, Joe e Ellie seguem para o condado de Jackson. Mais tarde, o par se depara com o túmulo de uma criança com um ursinho de pelúcia em cima dele. Ellie lamenta ter esquecido de colocar um robô de brinquedo de Sam em seu túmulo antes de partirem e conta isso para Joel, que diz que não quer falar sobre o assunto. Os dois continuam seu caminho e encontram Tom em uma usina hidrelétrica. Joel fica feliz por reencontrar o seu irmão. Maria, a esposa de Tommy, diz que prefere comer algo com Ellie do que supervisionar o gerador e manda Tommy ir até lá. Quando Joel diz a Ellie para ir se alimentar com Maria enquanto ele e seu irmão vão cuidar do gerador, Ellie mostrou relutância ao ser deixada, demonstrando o seu medo de ficar longe de quem confia e com quem não conhece direito. Ao continuar, enquanto estavam comendo, Maria revela que Joel teve uma filha e conta sobre a sua morte no dia do surto. Momentos depois, a usina é atacada por bandidos. Após conterem o ataque, Ellie vê Tommy dizendo a Maria que quer ajudar a levá-la até os vagalumes, e vê a raiva de Maria ser dirigida a Joel. Nisso, ela se sente culpada pela discussão, percebendo que Joel planeja deixá-la com Tommy e foge com o cavalo para um rancho. Quando Joel a encontra, os dois têm uma discussão acaladora, onde se torna óbvio o quanto eles se uniram e cuidaram um do outro durante a sua viagem. Ellie briga com Joel, frustrada por ele querer abandoná-la, dizendo que ele foi a única pessoa com que ela se importava, que não a abandonou e que não morreu, apenas para Joel friamente dizer que não é seu pai. Um dos aspectos mais fortes do relacionamento da dupla é o medo de Ellie de perder Joel, como ela perdeu Riley, Tess e Sam para o mundo em que vive. Ela tem medo de ficar sozinha novamente, tornando seu vínculo bastante precioso para ela, lembrando que perder Joel a deixaria mais assustada, com medo de sempre perder pessoas próximas. No meio da discussão dos dois, o local é atacado por bandidos, e após um combate, eles pegam um cavalo e seguem Tommy. Quando Joel pensa em deixar Ellie aos cuidados de seu irmão, ela fica desapontada com ele. No entanto, no momento da despedida, Joel é incapaz de se separar dela, dizendo para deixar o seu cavalo com Tommy e subir no dele. Joel, após mudar de ideia, teve a orientação de Tommy de ir até o prédio de ciências da Universidade do Leste do Colorado, onde encontrariam os vagalumes. Os vagalumes, no entanto, não foram encontrados em lugar nenhum. A única coisa que eles encontraram foi uma gravação, que dizia que o grupo se mudou para Salt Lake City. Os dois, então, sabendo a sua próxima parada, vão embora, mas antes mesmo de começar o seu caminho, Joel repara um flash de luz em um andar mais abaixo e manda Ellie se abaixar, enquanto faz o mesmo. Quando eles estavam fugindo, Joel é surpreendido por um inimigo, que o empurra sobre um corrimão, fazendo com que um pedaço de ferro atravesse o seu abdômen. Ellie o ajuda a se levantar e foge com ele para longe da universidade. No entanto, Joel perde a sua consciência e Ellie fica sem saber o que fazer. Chega o inverno, Ellie consegue esconder Joel em um shopping abandonado, onde ela cobre a ferida dele com sua velha camisa de verão e um pouco de fita adesiva que encontra ao remexer em algumas gavetas. Ellie se preocupa muito com ele, demonstrado em como ela cuida dele enquanto ele está ferido, assim como ele cuidou e protegeu ela ao longo de sua jornada. Isso demonstra que ela está disposta a fazer tudo o que puder para mantê-lo vivo, mesmo que isso signifique arriscar sua própria vida no processo. Isso é mostrado em como ela derrota diversos bandidos enquanto procura um kit médico para cuidar dele. Após achar um kit, ela vai até Joel, que ainda está vivo. Ela diz que é uma especialista em costurar feridas, enquanto fecha o seu machucado. Ela então o amarra um cobertor em um trenó, monta em seu cavalo e vai embora, eventualmente chegando a Silver Lake. Lá ela esconde Joel em uma casa e sai para procurar alimento em uma floresta próxima, se deparando com um veado e usando um arco e flecha para matá-lo. Porém, ela é confrontada por dois homens, David e James. David se oferece para trocar suprimentos por uma parte da carne do veado que ele matou, ao qual ele exige antibióticos em troca, ameaçando-os com o arco se tentarem alguma coisa. James sai para pegar penicilina do assentamento do seu grupo, deixando David sozinho com ela.
David e Ellie se refugiam no frio e David pergunta o seu nome, mas ela se recusa a dizer. E então infectados atacam um abrigo. David ajuda Ellie a lutar contra eles e elogia sua habilidade com um rifle. Depois de limpar a área completamente, ele discute sua filosofia de que tudo acontece por uma razão, da qual Ellie discorda. Ao que ele decide provar revelando que foram seus homens que os atacaram na universidade. Enquanto isso, James retorna com os suprimentos, ouve a conversa e mantém Ellie sobre a mira de uma arma. Mas David exige que Ellie receba o remédio e seja solta. James concorda, embora relutantemente. Ellie volta para a cidade próxima em que se refugiou. Enquanto está lá, aplica pelicinina em Joel e dorme. Apesar de David deixar Ellie sair, ele fez com que seus homens a rastreassem. E eles mencionam que estão sob as ordens estritas de David para mantê-la viva, mas essas ordens foram ignoradas quando descobriram por James que ela foi a garotinha que massacrou metade deles na universidade. Ellie, montada a cavalo, tenta fugir do grupo e começa a ser alvejada, o que resulta no seu cavalo sendo baleado na cabeça e morto. Enquanto tenta fugir a pé, ela passa por uma pousada, mas David a encontra no refeitório e a deixa inconsciente. Quando recupera a consciência, ela se vê em uma cela, testemunhando James cortar um cadáver humano em sua mesa, descobrindo que David e o seu grupo são canibais. Ela está visivelmente enojada e hostiliza David. Eles discutem e Ellie, relutante, come a comida que ele lhe dá, alegando que é carne de veado. David diz que tem boas intenções e oferece a ela um lugar em seu grupo. Então, carinhosamente, toca sua mão. No entanto, ela quebra o seu dedo e tenta pegar suas chaves, ao que David responde abatendo contra as grades da cela. Logo após, ele vai embora e ameaça sua vida. No dia seguinte, ele e James chegam e a prendem em uma mesa tentando matá-la. Mas pouco antes disso, ela exclama que está infectada e afirma que David também está, pois ela o mordeu antes de ser jogada sobre a mesa. David a princípio não acredita, mas Ellie insiste que ele deve arregaçar a manga direita de sua camisa para ver a marca da mordida. Ao descobrir por Ellie que ela está infectada, James fica assustado, mas David afirma que não deve ser real, porque ela já teria se transformado. David enfraquece seu aperto da mão e começa a observar a mordida. Ellie aproveita a chance para pegar um facão e acertar na garganta de James, o matando. Isso enfurece David, e ele retalha disparando contra ela, que escapa da sala, levando ele e os canibais a persegui-la pela cidade. Depois de uma perseguição, David finalmente encontra ela em um restaurante de carnes. Ele a mantém sobre a mira de uma arma, depois de jogá-la no chão, perguntando como ela conseguiu escapar com vida. Ele é momentaneamente distraído pelo local sendo incendiado por uma lanterna derrubada por ele. Enquanto o restaurante lentamente pega fogo, ele tranca a saída e a provoca, dizendo que ela não tem para onde ir e que precisaria pegar as chaves dele se quisesse sair. Ele começa a persegui-la por todo o restaurante, a provocando e expressando sua repulsa por ela não ter aceitado sua oferta de se juntar ao grupo. Ellie se esconde atrás das cabines de jantar tentando tirar as chaves dele, o subjugando com ataques furtivos. Ao esfaqueá-lo 3 vezes, ele a segura e a joga contra uma mesa atrás dele, antes de agarrar seu cabelo e jogá-la no chão. Nisso, os dois desmaiam, um do lado do outro. Ele a recobrar a consciência e vai em direção a um facão que ele deixou cair. Enquanto isso, David acorda e a ataca, e a imobiliza enquanto agarra com firmeza pelo pescoço, e quase a estrangula até a morte na tentativa de abusar fisicamente dela. Ellie consegue alcançar o facão debaixo do armário e corta seu braço, ganhando uma vantagem. Então começa a golpear violentamente a sua cabeça várias vezes, aparentemente em um estado de histeria, até que Joe de repente chega e a puxa para longe do cadáver, a abraçando e consolando enquanto ela começa a chorar. Matar David foi sem dúvida quando Ellie perdeu a maior parte de sua inocência. Foi a primeira vez que ela matou alguém mais do que para se proteger. Essa morte violenta deixou uma marca nela, a tornando distante e quieta em relação a Joel e ainda mais determinada a chegar aos vagalumes. Ela ficou tão envolvida emocionalmente com o ato que foi incapaz de reconhecer Joel durante e depois, exibindo sua vulnerabilidade e sua devastação. Bom pessoal, se você está gostando do vídeo, compartilhe ele para que mais pessoas possam conhecer o canal e bora de volta pro conteúdo.
A primavera se inicia quando Joe e Ellie chegam a Salt Lake City, no dia 27 de abril de 2034. Ellie já completou 15 anos. Durante a primeira metade da viagem, ela ainda está abalada pelos eventos com David, ficando mais pensativa, calada e desatenta, até que vê uma manada de girafas. Essa cena representa a esperança para Ellie, mostrando que ainda tem como ser feliz nesse mundo caótico e hostil. Como resultado disso, dessa parte para frente o seu humor começa a melhorar, mesmo que aos poucos. Joe, depois desse momento, diz a ela que eles podem voltar para a casa de Tommy. Ela agradece, mas recusa a oferta, explicando que depois de tudo que eles passaram, tem que valer a pena. A sua filosofia de que não pode ser à toa também foi influenciada por Tess, não querendo desperdiçar a chance que ela lhe deu de encontrar uma vacina que ela tanto desejava. Ao continuar até o hospital, a dupla chega a um túnel alagado. Joel fica preso em um ônibus submerso. Ellie tenta ajudá-lo, mas não consegue e se afoga. Cerca de um dia depois, ela acorda na saída de Salt Lake City, dentro de um carro que Joe pegou e se vê com uma roupa cirúrgica. Enquanto Joe diz que o efeito dos analgésicos estão passando, ela pergunta o que aconteceu durante o tempo em que não estava consciente. Nesse momento, Joe diz que existem várias pessoas imunes iguais a ela, e que a sua imunidade era inútil, pois os vagalumes pararam de procurar uma cura, o que a deixou deprimida. Dias depois, eles finalmente chegam ao assentamento de Tommy, onde Joe observa que eles podem retornar a uma vida um tanto normal. Ao chegar lá, Ellie pede para que ele prometa a ela que tudo o que ele disse sobre os vagalumes é verdade. Joe responde: "Eu juro." Embora ela aceite isso, fica ambíguo se acredita ou não. Bom galera, caso você esteja interessado em comprar o seu The Last of Us Part 2, uma camisa da Playstation, uma caneca e boneco da Ellie, dá uma olhada na descrição que eu deixei alguns links. E esse aí foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Próximo episódio é a história da Ellie no The Last of Us Part 2. Falou, é nóis.